Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Continuando o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás nós estudamos o capítulo 33, A Caminho da Crosta, né? E nesse capítulo está descrevendo a chegada de Aniceto, junto a André Luiz e Vicente, à crosta da terra, né? Eles chegaram aqui e os dois, o Vicente e o André Luiz, estavam visivelmente assim esgotados, cansados. E o Aniceto prometeu levá-los a uma oficina de nosso lar, a um lugar, a um refúgio, né? Para que eles pudessem descansar. E aí nós vamos para esse capítulo 34, a leitura, Oficina de Nosso Lar. Vamos então a ele. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo passos de vários transeuntes, né? Ou colados até a eles, né? Num abraço singular. E o André Luiz, antes, ele não via tudo isso. E aí ele passou a ver tudo isso, e isso o espantou, né? Muitos desencarnados dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Então, outros desencarnados estavam também contemplando, né, a chegada do André Luiz, do Vicente e do Aniceto. Alguns grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então, o André Luiz, ele se assustou com aquilo, né? Assustei-me. Não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Então, nós vamos nos lembrar que quando o André Luiz e o Vicente saíram de nosso lar para essa excursão, né, para essa visita, excursão de estudos, eles foram contemplados lá naquele centro de mensageiros em nosso lar por uma visão intensificada. E a partir daí é que André Luiz está vendo tudo isso. Além dos transeuntes na rua, nas ruas que eles estão passando, eles também veem os espíritos, né? A maneira como eles se dirigem àqueles encarnados. Continuando, estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Por isso que aquele poder visual deles foi intensificado. Não dissimulava, entretanto, a minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Então, o que ele está dizendo aqui é que os espíritos que estavam perseguindo, que estavam ali, né, naquelas ruas, naquelas avenidas terrenas, eles não excediam a quantidade de encarnados. Então, eles estavam mais ou menos no mesmo número, né? Não havia ali a serenidade dos ambientes do nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se na alma, né? Se instalavam na alma dele. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que eles pudessem localizar a procedência. Então, ele começou a ficar meio preocupado, André Luiz, com tudo aquilo que ele estava vendo.
Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. E o nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas naquele momento obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então, Aniceto, ele acaba amenizando aquela situação, dizendo que era a primeira vez e que aquelas sensações seriam diminuídas, né? Não seria sempre assim, aquelas sensações penosas que ele estava experimentando. E continuando, recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante qualquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Então, o que o Aniceto alerta é que tenha foco, tenha bom ânimo, não se desestabilize com essas situações menos dignas que você está vendo, né? Com esses imprevistos. Quando você vê algum imprevisto, não se desestabilize por isso. Tenha aquele bom ânimo, né? Aquela persistência, perseverança. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Então, Aniceto está falando isso, está recomendando, né, que essa persistência, né, eficiência do auxílio, ela necessita primeiro dessa educação. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Então, aquela fortaleza seria necessária para que eles pudessem ajudar alguém. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos convites do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aqui ele está dizendo, muitos companheiros se recusavam a ir, adiavam esse momento pelo medo. Então, o medo a gente sabe que atrapalha, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. O medo é um obstáculo ao sucesso. E continuando, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, o nosso lar. Fundamente surpreendido, eu reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Então, aquela casa humilde seria o refúgio de todos eles, o lugar de descanso, né? Que representava o quê? Nosso lar aqui na Terra. E continuando, profundo assombro me empolgou o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina, então ele não teve tempo de indagar nada. Aproximávamos-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. E estupefato, quer dizer, espantado, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Então, na janela daquela residência humilde, vários desencarnados estavam à janela, saudando eles, né, aquele grupo, alegremente. E aí o André Luiz vai falar de que significa tudo aquilo, né? De outras vezes visitar a minha cidade
em meu antigo lar, mas nunca eu vi tal coisa, aqueles acenos, né? Aquela alegria, aquela recepção espiritual naquele local, né? Como daquele local. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Outro ponto, abriu-nos a porta, né? O André Luiz, ele foi outra coisa imprevista para ele, né? Então, ele quer dizer que isso não sucedia quando ele voltava à velha casa terrena. Quer dizer, as portas cerradas não eram obstáculos para ele entrar, para ele sair, né? As paredes, nada daquilo, né? Então, ali, porém, ele vigorava o quê? Um sistema vibratório de vigilância, que o André Luiz não conhecia até então. Então, precisaram abrir a porta. Era um tipo de um sistema vibratório, era uma vigilância para que não pudesse entrar naquela casa. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Então, pelo que a gente pode perceber, esse Isidoro, né, ele tomava conta, ele era o anfitrião, aquele que fazia, vamos dizer, aquele sistema vibratório daquele local, né? Ele guardava aquela casa, né? E o Aniceto, ele apresentou a ele, né? Apresentou o André Luiz e o Vicente, que eles eram cooperadores do nosso lar, né? De serviço do nosso lar. E aí o Isidoro vai falar, muito bem, abraçou, né? A eles, né? Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos, entrem agora. E acrescentou o hospitaleiro, a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Então, aquela casa, ela abria as portas a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. E nós subentendemos aqui que qualquer pessoa cristã de boa vontade pode ter acesso, qualquer espírito, né, desencarnado poderia ter acesso àquela casa. Um trabalhador cristão, né, trabalhador do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7, 5 anos aproximadamente e como figura central daquele grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Então, foi o que eles viram naquela casa, né? Que estava sendo vigiada pelo Isidoro. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas impressões admirativas. Então, aquela senhora de 40 anos que estava lá, tricotando, ela emitia luz, né? Luz pelo olhar, pelas mãos, pelo tórax, então, pelo rosto, né? Ela era iluminada. E o Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, uma viúva. Mas para nós, é uma servidora leal nas atividades da fé.
Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam que não se lhe permita a visão total do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver, mais ou menos, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, era um tipo de uma proteção a essa faculdade de vidência que ela possuía. Ela podia enxergar mais ou menos uns 20% daquilo que acontecia, a ponto dela de não perturbá-la, né? Para aquele trabalho, para aqueles serviços espirituais em que ela colaborava, que eles não fossem de alguma maneira perturbados, né? Então, tudo é uma proteção, né? Então, aí no caso, isso é muito interessante. A Isabel, vidente, ela não enxergava totalmente tudo o que acontecia. Continuando, a essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me, se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Então, ele ia ficar lá para recepcionar outros amigos cristãos que iriam chegar, né? Aquela barreira magnética, ela era comandada por ele, né? Ela era observada, né? Por ele. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente imobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Então, naquele quarto que ele mostrou seria um lugar para eles se refugiarem, descansarem, né? Existiam outras entidades lá, completamente envolvidas, né? Numa conversação assim muito edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre, aqueles grupos que estavam lá numa conversação edificante, né? Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar, o Aniceto vai falar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído da nossa cidade, de nosso lar, para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos, então eles saíram de nosso lar, os dois, designados para essa tarefa, né? Essa tarefa edificante. Graças a Deus, ambos têm vencido, galhardamente, árduas provas, e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, voltou ele, o Isidoro, para a nossa esfera, e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, os dois, como no primeiro dia de reencontro na existência material.
Então, ali é o casal que perpetuou esse trabalho, né? Então, a Isabel, resignada, levando assim com altruísmo as suas tarefas, ele, o Isidoro, lá tomando conta de tudo aquilo, daquele refúgio, fazendo de lá uma oficina de nosso lar. E continuando, dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam aos dois permissão para continuar nessa casa como esposo amigo e a mulher, né, devotada, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Então, ele seria o guardião daquela casa, né, um trabalhador fiel, e ela continuaria com as suas tarefas, de modo assim, bravo, né, heróico. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, meus amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende a construção séria. Não é o acaso, né? A edificação espiritual pede esforço e dedicação, que é o que os dois estavam praticando. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, como os navios do mundo precisam das âncoras, né? Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Quer dizer aqui, graças ao trabalho eficiente dos dois, eles estão abrindo as portas para que o socorro aconteça, né? Que tantos grupos de desencarnados cristãos estivessem ali trabalhando em prol do socorro espiritual a tantos que necessitam. Bom, nós terminamos o estudo desse capítulo 34, né? A oficina de nosso lar, né? E aí esse capítulo vai dizer mais ou menos que o André Luiz chega ao Rio de Janeiro, né? E ele fica surpreso com aquela visão espiritual dilatada, né? Que ele vê aquela quantidade de desencarnados vagando pelas ruas, né? Abraçados aos que passavam por lá, né? Que ignoravam esses espíritos desencarnados. E aí eles chegam àquela humilde residência bastante humilde, né? Daquela viúva corajosa, daquele anfitrião, guardião, né? Que era o esposo da Isabel, que havia desencarnado já há 3 anos, tinha retornado ao nosso lar, né? Então, esse foi o resumo desse capítulo que acabamos de fazer o estudo dele, né? Daqui a 15 dias, como sempre, nós daremos continuidade ao próximo capítulo, tá? Fiquem com Deus e até lá.